Caros colegas, meu nome é Marta Antivan, técnica superior tributária, e estou aqui para vos falar do sistema tributário moçambicano, com maior ênfase aos impostos internos. Conteúdos da nossa formação. Número, vamos falar da contextualização, impostos nacionais, tributação direta. Na tributação direta vamos ver os impostos sobre o rendimento e na tributação indireta vamos falar de impostos sobre a despesa e outros impostos. Antes de mais, vamos falar da Lei Geral Tributária. Esta lei consagra os princípios e normas gerais do ordenamento jurídico tributário, nomeadamente os direitos e garantias dos contribuintes e dos poderes e deveres da administração, no que respeita aos impostos, taxas, contribuições e infrações tributárias. Esta lei consagra os direitos gerais dos contribuintes. Importa referir que a Lei Geral Tributária não cria os impostos, pois estes são criados por lei através da Assembleia da República, nos termos da Constituição da República. A Lei Geral Tributária consagra as regras aplicáveis a todos os impostos, regula a relação entre a administração tributária e os particulares. É um instrumento fundamental para a segurança jurídica dos contribuintes, pois consagra expressamente as garantias gerais e processuais dos contribuintes. Impõe à administração deveres de informação, celeridade, audição, confidencialidade no cumprimento das obrigações tributárias. Dá direito à resistência face aos impostos não conformes à Constituição, direito à informação sobre a sua concreta situação tributária, direito à notificação e fundamentação dos atos, direito à audição previamente à decisão, possibilidade de pagamento em prestações, direito ao reembolso do imposto em indivíduo e juros indemnizatórios, confidencialidade. Quanto ao direito à confidencialidade, os dirigentes, funcionários e agentes da administração tributária estão obrigados a guardar sigilo sobre toda a situação tributária dos sujeitos passivos. Quanto ao direito a informações vinculativas, o contribuinte pode pedir a emissão de uma informação vinculativa sobre a aplicação das normas tributárias a um ato ou negócio jurídico, ao cumprimento dos deveres acessórios e aos pressupostos ainda não concretizados dos benefícios fiscais. Com isso quer dizer que o contribuinte tendo ou querendo obter algum esclarecimento sobre a interpretação da lei ou sobre uma situação tributária, este pode o fazer por escrito e este deve ser dado o devido esclarecimento. E a esse esclarecimento designa-se por informação vinculativa. Quanto ao direito à presunção de verdade e de boa-fé das declarações dos contribuintes, o artigo 116 da Lei Geral Tributária estabelece que presume-se verdadeiras e de boa-fé as declarações dos sujeitos passivos, apresentadas nos termos da lei, o que significa que toda a informação que o sujeito passivo for apresentar através das suas declarações, consideram-se informações verdadeiras e de boa-fé, nos termos da lei. Consequência.
É a administração que tem o ônus de provar que as declarações e os elementos de contabilidade contêm omissões e inexatidões ou indícios fundados de que aqueles não refletem a matéria tributável real do sujeito passivo, através do ato de fiscalização. Fiscalização àquelas declarações apresentadas pelo sujeito passivo no âmbito de boa-fé. Então, essas informações são fiscalizadas e verificadas se, de fato, elas mantêm a verdade ou e se apresentam inexatidões e são corrigidas para efeitos de pagamento do imposto. A correção. Direito à presunção de verdade e de boa-fé das declarações dos contribuintes. Situações da extinção da presunção de verdade. Temos de encontrar omissões, erros, inexatidões ou indícios fundados de que não refletem ou impedem o conhecimento da matéria tributável. O não cumprimento do dever de esclarecimento da situação tributária. Essas são situações da extinção da presunção da verdade. Força probatória dos dados informáticos dos sujeitos passivos. Possibilidade de auditoria à mesa. Invalidade dos atos da administração tributária. Inexistência total ou parcial. Os que desrespeitam total os elementos essenciais do procedimento, as normas de incidência ou as normas sobre o conteúdo de benefícios fiscais. Essa é uma situação da invalidade dos atos da administração tributária. Nulidade. Nulidade verifica-se quando falte qualquer elemento essencial previsto na legislação fiscal ou quando a lei combine esta forma de invalidade, nomeadamente o ato manifestamente incompetente. O ato constitua crime, ofenda ou ofendam o caso julgado. Anulabilidade, forma geral de invalidade. E nos termos do artigo 138 da Lei Geral Tributária, encontramos o recurso hierárquico. Os sujeitos passivos podem solicitar a revogação de uma decisão desfavorável, por exemplo, em diferimento de uma reclamação, ao superior hierárquico do autor do ato. Este artigo dá o direito do sujeito passivo solicitar a revogação de uma decisão desfavorável através da apresentação de um recurso hierárquico num prazo de 90 dias a contar da data da notificação do indeferimento. E este recurso deve obedecer as hierarquias da instituição. Se é um caso que foi decidido a nível da unidade de cobrança, o recurso deve ser apresentado ao superior hierárquico àquela unidade de cobrança. Por exemplo, a Direção Geral de Impostos. E temos o recurso contencioso, no artigo 171. O recurso contencioso prevê que os sujeitos passivos possam recorrer aos tribunais tributários para obtenção ou anulação
da declaração de nulidade ou inexistência de atos definitivos que lesem os direitos e interesses legalmente protegidos, designadamente da liquidação de tributos, da fixação da matéria coletável, do indeferimento expresso ou tácito e total ou parcial de reclamações, recursos ou pedidos de revisão de liquidação. E temos no artigo 78 a 79 da Lei Geral Tributária a questão do procedimento de liquidação, é a determinação da base tributária, a avaliação direta, prevista no artigo 89, que é feita com base nas declarações e documentos exigidos ao sujeito passivo para determinar a matéria coletável, ou através da contabilidade organizada e regime de escrituração previsto no artigo 90, apresentação das declarações, artigo 79, autoliquidação, artigo 90, declarações de substituição, artigo 81, ambos da Lei Geral Tributária. E temos a liquidação oficiosa, que é feita pela administração tributária. Esta liquidação oficiosa é feita na inexistência da contabilidade organizada ou na falta de elementos, nos termos do artigo 88 da Lei Geral Tributária. E temos a liquidação adicional, está prevista no artigo 84. Esta liquidação adicional acontece quando é feita a auditoria ou a fiscalização dos atos e são corrigidos os impostos, e essa correção designa-se por liquidação adicional. Temos a questão da notificação da liquidação, prevista no artigo 85, prazo de caducidade, no artigo 86, procedimento de cobrança, que está previsto no artigo 142 a 166, ambos da Lei Geral Tributária. Existe aquilo que são modalidades de cobrança. A cobrança pode ser voluntária ou coerciva. É voluntária quando o sujeito passivo por si só apresenta-se para a entrega do imposto. É coerciva quando a administração tributária desloca-se e vai efetuar a cobrança junto ao sujeito passivo, usando os métodos de expensão, que é a fiscalização. Na cobrança coerciva, através do processo, pode ser através do processo de execução fiscal, com base na certidão da dívida. Temos a questão do direito ao pagamento em prestações, está previsto no artigo 148 da Lei Geral Tributária. O contribuinte que não possa pagar o imposto de uma só vez pode pedir o pagamento do imposto em prestações, sem prejuízo do pagamento dos juros legais, se for posterior ao termo do prazo de pagamento. Isto é, ele pode solicitar o pagamento em prestações de impostos sobre o rendimento e, estando esse imposto fora do prazo, ele é obrigado a efetuar o pagamento, incluindo os juros legais. É tudo quanto tínhamos a ver em relação à Lei Geral Tributária. E agora vamos passar para a Lei de Bases. Lei de Bases. A Lei de Bases foi aprovada pela Lei nº 15/2002, de 26 de junho. Esta lei compreende 3 títulos. Título 1, Disposições Gerais. 2, Procedimento Administrativo. 3, o Sistema Tributário da República de Moçambique. É a Lei de Bases que consagra o Sistema Tributário da República de Moçambique. Objetivos desta lei: estabelecer os princípios de organização do sistema tributário e definir as garantias e obrigações do contribuinte e da administração tributária. Determinar os procedimentos básicos de liquidação e cobrança de impostos
e institui o regime geral das infrações tributárias. Primeiro, princípio da legalidade tributária. Artigo 3 da Lei de Bases. O princípio da legalidade tributária estabelece que não há lugar à cobrança de impostos que não tenham sido estabelecidos por lei. Daí que só há lugar à cobrança de impostos que tenham sido criados por lei, através da Assembleia da República, nos termos da Constituição. Estão sujeitos a este princípio, o princípio da legalidade tributária, a questão da incidência, a taxa, os benefícios fiscais, as garantias e obrigações dos contribuintes e da administração tributária e o regime das infrações tributárias. Este princípio procura assegurar o estabelecido na nossa Constituição, a criação dos impostos e a aprovação das bases da política de impostos pela Assembleia da República, bem como as regras de interpretação das leis tributárias. E temos no artigo 7º a questão das convenções internacionais. A prevalência das convenções ou acordos internacionais, tais como os de dupla tributação, os rendimentos, sobre a lei ordinária. Vamos passar para o título 2. Tem a ver com procedimentos administrativos gerais. Capítulo 1. Obrigações dos sujeitos passivos. A obrigação principal do sujeito passivo é o de efetuar o pagamento do imposto no prazo legalmente estipulado. Aquele que o fizer fora do prazo legalmente estipulado estará sujeito a acréscimos, cargos legais, juros e as respectivas multas. Contextualização. O sistema tributário moçambicano encontra-se consagrado no artigo 56 da Lei nº 15/2002, de 26 de junho, que é a Lei de Bases. Este sistema assenta em critérios de justiça social e o regime jurídico fiscal. Segue princípios de legalidade tributária, de equidade, de eficiência e da simplicidade do sistema tributário. Princípio da eficiência. Este princípio estabelece que o sistema fiscal deve ser adequado à satisfação das necessidades financeiras do Estado e das demais entidades públicas, e também a persecução de objetivos de política econômica e social, que é a eficiência funcional. Princípio da simplicidade. Este princípio estabelece que o sistema fiscal deve ser simples, ou seja, deve conter leis claras e objetivas, atualizadas e condensadas, sem excessivo formalismo e rigidez. Para tal, entendem alguns autores, deve reduzir-se aos escalões de impostos, eliminar a aplicação de diferentes taxas ao mesmo tipo de rendimento, redução de taxas marginais e adoção de impostos simples e de fácil compreensão pelos contribuintes e pela administração tributária. E o princípio de equidade, segundo, implica a redistribuição justa
dos rendimentos da legalidade tributária tem por base a ideia de autotributação, isto é, definição dos impostos pelos próprios cidadãos, através dos seus representantes. Os impostos do sistema tributário de Moçambique. O sistema tributário de Moçambique integra impostos nacionais e impostos autárquicos. Os impostos do sistema tributário moçambicano classificam-se em diretos e indiretos, atuando a diversos níveis, designadamente tributação direta dos rendimentos e da riqueza, tributação indireta da despesa. Aqui temos o organograma do sistema tributário de Moçambique. Aqui temos os impostos nacionais e os impostos autárquicos. Os impostos nacionais, temos a tributação direta, a indireta e outros impostos. Na tributação direta, temos o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, o imposto simplificado para pequenos contribuintes. Na tributação indireta, temos o imposto sobre o valor acrescentado, que é o IVA, imposto sobre o consumo específico, direitos aduaneiros. Nos outros impostos, temos o imposto de selo, imposto sobre sucessão e doações, imposto da CISA, imposto especial sobre o jogo, imposto de construção nacional, imposto sobre veículos, outros impostos ou taxas estabelecidas por lei. Nos impostos autárquicos, temos imposto pessoal autárquico, imposto predial autárquico, imposto autárquico de veículos, imposto autárquico da CISA, contribuição de melhorias, taxas de licenças taxas por atividade econômica, tarifas e taxas pela prestação de serviços. Este é o nosso organograma do sistema tributário moçambicano. Tributação direta. Impostos nacionais. Na tributação direta, nós temos a tributação dos rendimentos. A tributação direta dos rendimentos na República de Moçambique faz-se através do seguinte sistema de impostos. IRPS é o imposto que incide sobre o rendimento de pessoas singulares, aprovado pela Lei nº 33/2007 de 31 de dezembro, com posteriores alterações. E temos o IRPC, que é um imposto que incide sobre o rendimento de pessoas coletivas, que são as empresas, aprovado pela Lei nº 34/2007, de 31 de dezembro, com posteriores alterações, feitas através da Lei nº 20/2009, de 10 de setembro, Lei nº 4/2012, de 23 de janeiro, Lei nº 19/2013, de 23 de setembro. E, por fim, o ISPC foi aprovado pela Lei nº 5 de 2009, de 2009 de janeiro. Dizia. IRPS. O IRPS foi aprovado pela Lei nº 33, com posteriores alterações, pela Lei nº 20/2013, de 23 de setembro, e pela Lei nº 19 de 2017, de 32 de dezembro. Este imposto incide sobre o valor global anual dos rendimentos, mesmo quando provenientes de atos ilícitos, das seguintes categorias: incidência subjetiva. O IRPS é devido por pessoas singulares que residam em território moçambicano e pelas que, nele não residindo, aqui obtenham rendimento. Tratando-se de contribuintes residentes em território moçambicano, o IRPS incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, ainda que obtidos fora desse território, e, neste caso, podem deduzir o imposto pago no estrangeiro. Primeira categoria. Categorias do IRPS. Temos a primeira categoria, que comporta rendimentos do trabalho dependente. Por exemplo, trabalhos por conta de outrem.
contrato individual de trabalho, função, serviço ou cargos públicos. Na segunda categoria, rendimentos empresariais e profissionais. Por exemplo, atividade comercial, industrial, agrícola, civícola ou pecuária, por conta própria de prestação de serviços. Temos na terceira categoria, rendimentos de capitais e das mais-valias, por exemplo, juros, lucros e quaisquer rendimentos derivados da simples aplicação de capitais. Quando depositamos o nosso dinheiro a prazo, esse dinheiro gera juros, esses juros são taxados a taxa de 20%, a título de rendimento de aplicação de capitais. Quarta categoria, temos rendimentos prediais, por exemplo, arrendamento de imóveis, lojas, para fins habitacionais ou comerciais. Esses rendimentos enquadram-se na quarta categoria. Quinta categoria, temos outros rendimentos, por exemplo, as rifas, lotarias e outros jogos. Estes se enquadram na quinta categoria, que são rendimentos que não são classificados em outras categorias, mas sim que constituem rendimentos de pessoas singulares. Esses encontram seu enquadramento na quinta categoria. Critérios para que o sujeito passivo possa ser considerado residente em território moçambicano. Temos no artigo 21 do Código do RPS a questão da residência. São residentes em território da República de Moçambique as pessoas que, no ano em que respeitem os rendimentos, a linha A, hajam nele permanecido mais de 180 dias, seguidos ou interpolados. Seguidos ou interpolados significa que tenham permanecido no território moçambicano por 6 meses, que possam ser seguidos ou interpolados. Não é necessário que esses dias sejam seguidos, mas desde que a totalidade dos dias somos 180 dias equivalentes aos 6 meses. Então, temos aqui a questão da residência. Esse sujeito passivo é considerado residente. B. Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham de habitação ou condições que façam supor a intenção de a manter ou ocupar como residência permanente. É considerado como residente. Desempenha no estrangeiro funções ou comissões de caráter público ao serviço da República de Moçambique. Este é considerado como residente, sejam tripulados de navios ou aeronaves, desde que aqueles estejam ao serviço de entidades com residência, sede ou direção efetiva no território moçambicano. Sujeito passivo. Existindo agregado familiar, o imposto é devido individualmente por cada pessoa que o constitui e pelos rendimentos de que a mesma é titular. Aqui, o sujeito passivo é aquele que é titular do rendimento. Já não se apresenta aquele caso de junção de rendimentos entre o casal. O agregado familiar é constituído por a linha A, cada um dos cônjuges e os dependentes a seu cargo. B, pai ou mãe não casados e os dependentes a seu cargo. Adotante não casado e os dependentes a seu cargo. Estes são considerados como agregados familiares do sujeito passivo. Para efeitos deste imposto, consideram-se dependentes os filhos adotados e enteados menores não emancipados. Os filhos adotados e enteados maiores que não tendo mais de 25 anos, nem oferindo anualmente rendimentos superiores ao mínimo previsto no artigo 56, tenham frequentado no ano a que o imposto respeita a 12ª classe no estabelecimento de ensino médio ou superior, ou cumprido serviço militar efetivo normal. Os filhos adotados de enteados maiores inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência,
quando não feriram rendimentos superiores ao mínimo não tributável. Os menores sob tutela, desde que não firam quaisquer rendimentos. Os ascendentes a cargo do sujeito passivo, incapazes para o trabalho, para angariar meios de subsistência, quando não afiram rendimentos superiores ao mínimo previsto no artigo 56, que é o mínimo não tributável. Remunerações acessórias. Consideram-se remunerações acessórias nelas se compreendendo todos os direitos, benefícios ou regalias não incluídos na remuneração principal, tais como o subsídio de refeição, na parte em que exceder o salário mínimo legalmente estabelecido. Temos aqui um exemplo da senhora Nhebete, aferiu um subsídio de refeição no valor de 9.000. Este subsídio é considerado remuneração acessória e é acrescido ao rendimento base para sua tributação, depois de expurgado o mínimo não tributável, aquele exercício, para efeitos de tributação em sítio do IRPS. Temos aqui um exemplo. Este é um exemplo da NBET, todas as situações. Procedimentos que devem se observar para se proceder à retenção do IRPS aos rendimentos da primeira categoria. Salários. Os procedimentos são estabelecidos no artigo 65A da Lei 20. Retenção na fonte do imposto relativo aos rendimentos de trabalho dependente. As entidades devedoras dos rendimentos de trabalho dependentes, fixos ou variáveis, são obrigadas a reter o imposto no momento do seu pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, nos termos da tabela anexa ao presente Código do IRPS. Para o efeito, devemos observar o que vem preconizado no número 3 do artigo 30 do Decreto 56/2013, de 27 de novembro. Retenção do IRPS é efetuada sobre as remunerações mensalmente pagas ou postas à disposição dos seus titulares, de acordo com os seguintes procedimentos de sequência. Primeiro, enquadrar a referida remuneração no correspondente intervalo de salário bruto do artigo 65 do IRPS. B. Extrair da tabela o valor do imposto correspondente ao intervalo. C. Determinar a diferença entre a referida remuneração e o valor do limite inferior do correspondente intervalo para essa remuneração da tabela. D. Identificar o coeficiente correspondente ao intervalo para essa remuneração na tabela. E. Adicionar o valor do imposto referido na linha B, o resultado obtido da multiplicação referida na linha D. Assim teremos o imposto a reter na fonte para rendimentos da primeira categoria. São rendimentos do trabalho dependente. Temos aqui um exemplo de Zicuzuquenda, que tem uma remuneração principal de 42, o cálculo da retenção, temos aqui a remuneração principal, temos aqui a diferença do limite inferior e o máximo, temos o valor do imposto apurado, a diferença, o coeficiente, aplicamos o imposto apurado na linha C e adicionamos o imposto que fomos buscar da tabela e o calculado com base na aplicação do coeficiente e temos o imposto a reter que é de 3.575, considerando que o Zicuenda não possui nenhum dependente. É assim como se faz a aplicação da tabela de retenção na fonte. Temos na segunda categoria a questão das regras do IRPC, do artigo 33, a opção para restantes contribuintes no início da atividade ou março do ano respectivo, que a matéria coletável é apurada através da subtração dos custos aos proveitos e obtém-se o lucro tributável, faz o cálculo do imposto, o regime de tributação simplificada, está estabelecido no artigo 73 do próprio Código. O regime simplificado de determinação do rendimento está no artigo 33 para os contribuintes não abrangidos nas situações anteriores. Temos a questão dos coeficientes,
que é 0,20, vezes a venda das mercadorias e produtos, ou 0,30, outros projetos, 0,20, alojamento, restauração e bebida. Todas essas situações estão lá estabelecidas na lei. Temos a quarta categoria. A quarta categoria são havidas como rendas, importância relativa à cedência ou uso do prédio, as importâncias relativas ao aluguer de máquinas, imobiliário, instaladas no imóvel. Temos essas situações todas, com maior ênfase no arrendamento de imóveis, tanto para habitação, assim como para o comércio. E a taxa do IRPS é de 20%. Nas questões em que o senhorio é singular, aplica-se a redução dos 30%, ficando com uma base de 70%. É a essa base que se aplica a taxa de 20%. O que vem a coincidir com o resultado da aplicação dos 14%, a mesma base, temos o mesmo imposto. Repisar que a taxa do IRPS para questões de apuramento de imposto é de 20%. Para singulares, há uma redução de 30%, respeitando a despesa de conservação e manutenção do imóvel, daí que o resultado coincide com a aplicação dos 14% na mesma base. Querendo esclarecer que não existe essa taxa de 14%, mas sim 20%. E para aqueles titulares de imóvel que possuem uma contabilidade organizada, aqui é preciso que se emita uma fatura e a taxa aplicada é de 20%. Nos termos do número 2 e 4 do artigo 65 do Código do IRPS. Para a aplicação da taxa de 20% prevista no número 2, os rendimentos da quarta categoria tomada em consideração a dedução dos 30% a título de despesa de manutenção e conservação, como acabei de me referir. Temos aqui um exemplo do Jopis, arrendou imóvel, e temos aqui a base para o cálculo do imposto, para o cálculo da retenção na fonte. 120 vezes 30%, e temos aqui as despesas de manutenção e conservação, pegamos esse valor, vamos deduzir no valor da renda. Pegamos com uma base reduzida de 84, que corresponde a 70%, e aplicamos a essa base reduzida de 84 a taxa de 20% e temos a retenção mensal de 16.800. E por fim, temos a retenção anual, que é calculada com base nos 12 meses do ano. É tudo quanto tinha a falar sobre o IRPS. Agora, IRPC. O IRPC é um imposto pago pelas empresas. É um imposto que incide sobre o rendimento de pessoas coletivas, aprovado pela Lei nº 34, de 31 de dezembro, com posteriores alterações. Conforme falamos no início, o IRPC, este imposto incide sobre os rendimentos obtidos, ainda que provenientes de atos ilícitos, no período da tributação pelos sujeitos passivos. E são sujeitos passivos do IRPC, sociedades comerciais ou civis, sob forma comercial, cooperativas, empresas públicas e demais pessoas coletivas, de direito público ou privado, por exemplo, MCL, Associação de Agricultores, as entidades desprovidas de personalidade jurídica, as entidades com ou sem personalidade jurídica e não residentes, empresas sul-africanas que vêm montar um armazém, este é um exemplo, ou outras empresas de outros países. E o IRPC incide sobre os rendimentos globais obtidos por pessoas coletivas. A taxa do IRPC é de 32% no território moçambicano. Período de tributação: ano econômico, que coincide com o ano civil, nos termos do artigo 7 do próprio Código. Exceções: não coincide com o ano civil. Se não coincide com o ano civil, o sujeito passivo deve requerer ao Ministério que superintende a área de finanças, que é o Ministério da Economia e Finanças, para autorização para adoção de um período fiscal diferente do ano civil. Inferior a um ano, superior a um ano, não pode exceder, essa autorização não pode exceder a 3 exercícios. Isenções. Quem está isento em sede do IRPC? O Estado.
autarquias que não visem lucro, instituições de segurança social, cooperativas agrárias de artesanatos culturais, e gozam de uma isenção parcial, que é a redução da taxa geral em 50%, ficando assim a gozar de 16% da taxa, que é de 32%. Determinação da matéria coletável. A determinação da matéria coletável é feita através do método declarativo para a apresentação das declarações de rendimentos pelos sujeitos passivos, através de métodos indiretos, onde não existam declarações ou contabilidade organizada. Regimes. Temos regime de contabilidade organizada, escrituração simplificada, determinação do lucro tributável. Regime de contabilidade organizada significa que a empresa tem todos os documentos que sustentam as suas operações durante o exercício econômico. Então, aqui é feita a contabilidade depois do apuramento do lucro e aplicada a taxa à matéria coletável. Temos a escrituração simplificada, que não existe que as contas sejam autenticadas por um contabilista autorizado pela OCAM, e a determinação do lucro tributável para aqueles que o seu volume de vendas não excede os 2 milhões e 500 e optem por este regime de determinação do lucro tributável, que tem a ver com a sua atividade de transmissão de bens ou prestação de serviços e aplicam-se aquelas taxas dos métodos indiretos. Como dizia, a taxa geral é de 32%, a atividade pecuária e agrícola gozava até 31 de dezembro de 2015 de uma taxa reduzida de 10%. Essa taxa foi levantada em 2016. Até cá, a taxa é de 32%, incluindo para esta atividade. A retenção na fonte, as taxas variam de 10% a 20%, conforme o serviço ou o contrato associado a esta retenção na fonte. Tributação autônoma, a taxa de 35%. Tributação autônoma é uma taxa de penalização, essa de 35%. Esta é aplicada quando não existe prova documentar dos atos praticados. Então, é aplicada a taxa de 35% a título de penalização. Liquidação. A liquidação é feita na declaração periódica de rendimentos, excepcionalmente pela administração fiscal, havendo necessidade. Base para liquidação pelo contribuinte, autoliquidação, matéria coletável, da declaração periódica de rendimentos. Pela administração fiscal, liquidação oficiosa, pagamento com natureza de adiantamento, o pagamento com natureza de adiantamento, que é pagamento por conta, pagamento especial por conta, proteção na fonte e pagamento antecipado com natureza de proteção na fonte a título definitivo. ISPC. O ISPC foi aprovado pela Lei nº 5 de janeiro, é um imposto direto e aplica-se às pessoas singulares e coletivas. Decreto nº 14/2009 aprova o regulamento do ISPC. É devido por pessoas singulares ou coletivas que desenvolvam atividades agrícolas, industriais, por pessoas industriais ou comerciais, tais como comercialização agrícola, comércio ambulante, comércio geral por grosso, comércio a retalho e misto, comércio rural, bancas, barracas, quiosques, cantinas, lojas, tendas, indústria transformadora, prestação de serviços, exportadores e importadores que praticam atividades de pequena dimensão, cujo volume de negócio anual seja igual ou inferior a 2 milhões e 500. A taxa anual do ISPC é de 75 mil. Ao sujeito passivo pode-se aplicar alternativamente a taxa de 3% sobre o volume de negócios desse ano. Para efeito da aplicação da taxa de 3%, a base tributável é o volume de negócios realizado em cada trimestre do ano seguinte. Aos sujeitos passivos que iniciam a atividade e optem pela primeira vez do ISPC, lhes é aplicada a taxa de 1,5%, que é a redução em 50% no primeiro ano do exercício da atividade. A isenção está estabelecida no artigo número 100 da Lei 5/2009, de 12 de janeiro. Ficam isentos do pagamento do ISPC os sujeitos passivos com um volume de negócio anual equivalente a 36 salários mínimos do salário mínimo mais elevado em 31 de dezembro do ano anterior, ao que respeitem os negócios. Pagamento do ISPC
deve ser efetuados nos meses de abril, julho, outubro e janeiro. Isso, o pagamento é numa base trimestral. IVA. O IVA. O IVA é um imposto que incide sobre a despesa. A tributação compreende os impostos sobre a despesa, integra o IVA, que é aprovado pela Lei nº 32, com posteriores alterações. Pela Lei nº 3/2012, de 23 de janeiro, Lei nº 13, 2016, de 30 de dezembro. E temos o imposto de consumo específico, os direitos aduaneiros e direitos aduaneiros. Mas hoje nós vamos falar concretamente sobre o IVA, que é imposto interno. O IVA foi aprovado pela Lei nº 32, de 31 de dezembro, posteriores alterações, como dizia. Este imposto incide sobre as transmissões de bens e prestações de serviços realizadas no território nacional a título oneroso por um sujeito passivo agindo como tal, bem como sobre as importações de bens. São sujeitos passivos de IVA as pessoas singulares ou coletivas. O Estado. O Estado também é consumidor final do IVA. Visa tributar o consumo realizado pelos destinatários finais dos bens e serviços, independentemente da sua natureza ou personalidade jurídica. Daí que o Estado também é sujeito passivo do IVA, na qualidade de consumidor final. Todos nós somos consumidores finais do IVA. Quando adquirimos uma geleira para nossa casa, realizamos a despesa e nesses termos em que nós todos somos contribuintes em IVA e devemos ter essa cultura de solicitar a fatura, que a fatura é a base para o cálculo do IVA. Abrange todos os bens e serviços produzidos e comercializados em território nacional, ainda que tenham origem no estrangeiro, tendo em conta o princípio de tributação no país do destino. A esses bens e serviços incide o IVA. O IVA é um imposto geral sobre o consumo, incide sobre todas as transações econômicas efetuadas a título oneroso. Incide sobre as operações realizadas nas diferentes fases de cadeia de produção e comercialização. É um imposto plurifásico. Contudo, em cada uma das fases, o IVA é aplicado apenas sobre o valor nela gerado. O IVA não é um imposto cumulativo. O mecanismo de dedução do IVA relativo à aquisição de bens e serviços. Sua característica principal permite que se liquide IVA apenas sobre o valor acrescentado em cada fase do circuito econômico. IVA, mecanismo de funcionamento. Exemplo, temos um produtor, aqui temos um grossista e temos um retalhista. Verifique bem esta tabela vai nos elucidar como funciona o mecanismo do IVA em todas as cadeias. Temos na fase do produtor, temos o grossista, o retalhista, o consumidor final e temos, por fim, a receita total. Conclusões. Em cada fase do circuito econômico, o IVA a entregar ao Estado apura-se através da subtração ao IVA liquidado do IVA suportado no âmbito da atividade do sujeito passivo. Dedução do IVA suportado nas aquisições. O IVA tributa o valor acrescentado em cada fase do circuito econômico. Grossista. Valor anual, temos aqui um exemplo de 500 vezes 17%, no de retalhista, a taxa é a mesma. O IVA suportado, afinal, é o somatório do imposto suportado ao longo do circuito, fracionamento do IVA ao longo do mês. Regimes de IVA. Temos o regime normal. Requisitos para enquadramento no regime normal: ter um volume de negócio igual ou superior a 2.500.000, com contabilidade organizada obrigados a possuí-la, para efeitos do imposto sobre o rendimento, IRPS ou IRPC. Realiza importação e exportação ou atividades conexas. Regimes especiais, tributação simplificada, requisitos cumulativos.
Cumulativo significa que não basta reunir um requisito sem o outro. É necessário que reúna todos os requisitos ao mesmo tempo, que é o volume de negócios anual superior a 750 mil meticais, inferior a 2.500, não possuir nem ser obrigado a possuir contabilidade organizada para efeito do imposto sobre o rendimento, não realizar importação ou exportação nem atividade conexa. Aí, a este sujeito passivo será enquadrado no regime de tributação simplificada. O IVA terá de entregar trimestralmente e deve possuir o livro de registro das compras efetuadas e das vendas realizadas. Isenção. Requisitos. Também os requisitos aqui são cumulativos. Não basta reunir um requisito sem o outro. Um dos requisitos é o volume de negócio, deve ser igual ou inferior a 750, não possuir nem ser obrigado a possuir contabilidade organizada para efeito do imposto sobre o rendimento, não realizar importação e exportação, nem atividades conexas. A taxa do IVA é de 17% a nível nacional. A taxa aplicável é a que se encontra em vigor no momento da exigibilidade, termos do artigo 8º do próprio Código de IVA. Obrigações do sujeito passivo do regime normal. Principal obrigação: pagamento. Acessórias: declarativas, faturação, contabilística e de arquivo. Declarativas: entrega da declaração de início, da alteração ou de cessação da atividade. Entrega da declaração periódica mensal. Faturação: emissão da fatura ou documento equivalente por cada transmissão de bens e prestações de serviços. Exceção na faturação. Esta faturação deve reunir os requisitos estabelecidos no artigo 27 do próprio Código do IVA, desde a indicação do NIT, do vendedor e do adquirente, a numeração sequencial e todos aqueles requisitos estabelecidos no artigo 27 do Código do IVA, incluindo a questão da língua, que a língua tem que ser a língua oficial em uso na República de Moçambique, que é o português. Havendo lugar a emissão da fatura na língua inglesa, essa fatura deve ser traduzida na língua e moeda nacional, nos termos da lei. Dispor da contabilidade contrária adequada ao cobramento de fiscalização do IVA. Outros impostos, temos o imposto da CISA. Este imposto é pago a quando da transmissão de imóveis e a sua taxa é de 2%. Nas operações da CISA, não há lugar a IVA. Estão isentos da CISA os atos de transmissão de direito de propriedade de figuras parceladas desse direito, os prédios urbanos, a favor do Estado, autarquias, instituições de segurança social, Estados estrangeiros, associações humanitárias, museus e bibliotecas. Essas entidades todas estão isentas em sede da CISA. Em operações da CISA não entra IVA, que fique claro. E estão isentos da CISA os atos de transmissão de direito de propriedade, figuras parceladas desse direito sobre os prédios urbanos. A favor do Estado, autarquia, já falamos, tudo já falamos acima, os museus e tudo. Qual é a base tributável da CISA? Em regra, a CISA incide sobre o preço da transmissão, excepto se inferior o valor patrimonial tributário resultante da matriz ou ambos se afastam do preço normal do mercado. A taxa da CISA é de 2%. Quando se processa a liquidação da CISA, a liquidação da CISA é da iniciativa do próprio contribuinte, por meio de uma declaração de modelo oficial, mediante a qual a administração tributária efetua a liquidação. Temos o imposto de selo. O imposto de selo incide sobre todos os papéis e contratos e tudo, para tornar esses atos legais. E as taxas estão estabelecidas no Código do Imposto de Selo, aprovado pelo Decreto número 6 de 2004, de 1 de abril. Não estão sujeitas a este imposto de selo as operações abrangidas pela incidência do imposto sobre o valor acrescentado e dele isentas. Significa quando é imposto de selo, não há imposto de IVA. O imposto de selo, isenções, estão isentos do Estado, autarquias locais, segurança social, previdência social, associação de utilidade pública e as associações de mera utilidade pública nos termos da lei.
Ele é o valor tributável pelo ICL, é o que resulta da tabela. A tabela anexa ao código do imposto do si, que acabei de me referir. Nos outros impostos ainda temos o imposto sobre veículos. O imposto sobre veículos, este é ainda cobrado pela administração fiscal nas zonas não municipalizadas. Na sua maioria, esse imposto é cobrado pelas autarquias nas zonas municipalizadas. Então, a administração fiscal continua a cobrar esse imposto nas zonas não municipalizadas. E temos, as isenções estão aí, o Estado e outros, as taxas constam das tabelas, a cobrança de janeiro a março de cada ano, há lugar a multas em caso de pagamento fora do prazo, lugar a dísticos, e hoje do imposto sobre veículos, temos o imposto sobre sucessões e doações em caso de morte, esses são o grupo de outros impostos. É tudo quanto tinha a falar sobre o sistema tributário moçambicano, com maior ênfase nos impostos internos. Muito obrigada. Rei, a receita, expansão, integridade. Todos juntos fazemos Moçambique. Marta Antifaz.